O Clube de Regatas do Flamengo mantém acerto com Jorge Carrascal e a chegada de Saul Niguez no Flamengo, que chega hoje nessa terça-feira, não muda em nada nos planos do Flamengo para contratar Jorge Carrascal. Vamos falar também sobre a lateral direita do Flamengo, porque a informação que temos é que a negociação do Flamengo com a Roma pode ir por ladeira abaixo em relação à venda de Wesley. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado em busca de um novo lateral. O Flamengo acredita que pode concluir a venda de Wesley, só que alguns nomes que são considerados... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos dar um exemplo. Vinícius Tobias, do Shakhtar. O Flamengo considera o jogador caro. O Flamengo tem negociações com Gustavo Mutuan, do Zenit da Rússia. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação e vamos falar também sobre a situação envolvendo o Nico Dela Cruz, porque o doutor José Luiz Junco, chefe do departamento médico do Flamengo, deu uma declaração, posso dizer assim, fortíssima e classificou a lesão de Nico Dela Cruz como crônica e irreparável. Cara, situação do Nico Dela Cruz aí nessa declaração do doutor José Luiz Junco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã, porque o Flamengo já divulgou a lista de jogadores relacionados para essa partida diante do Red Bull Bragantino, com muito desfalques. Eu posso falar aqui para vocês, né? Inclusive agora entrando mais dois na lista. O Wesley mantido relacionado, então que eu já vou aqui, né, adiantei para você a situação do Wesley. Então vamos ver o que deve acontecer. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar aqui trazendo a lista de jogadores relacionados do Flamengo, porque eu estava vendo aqui, cara, olha só, hein? Flamengo com 7 desfalques, na verdade, né? 7 desfalques. O Flamengo tem a volta de Bruno Henrique, que estava suspenso no jogo contra o Fluminense, mas para esse jogo de amanhã, 9h30 da noite, Flamengo e Bragantino, jogo que acontece em Bragança Paulista. O Flamengo embarca daqui a pouco. Nesse momento o Flamengo já está se preparando para embarcar rumo a São Paulo, e o Flamengo divulga a lista de jogadores relacionados com Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Sales, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, garoto João Alves, assim como também João Vitor, estão relacionados, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Rossi, Matias Vinha, Wallace Rian e Wesley. Vou falar daqui a pouco sobre a situação de Wesley, mas a gente vê aqui que, né, além de Pulgar, com a situação de Pulgar, Alexandre e Ayrton continuam fora, Michael continua fora, Dela Cruz continua fora e não tem aí prazo para voltar não. Eu vou explicar para você a situação do Dela Cruz, a declaração do Dr. José Luiz Junco, mas tivemos também acrescentando essa lista aí com Danilo e Gonzalo Plata, jogadores que também estão fora aí do jogo diante do Red Bull Bragantino amanhã. Então temos aí 7 jogadores fora desse confronto para enfrentar o Red Bull Bragantino. Sobre Dela Cruz, gente, a preocupação aqui, porque numa mensagem enviada a um grupo de WhatsApp com conselheiros, sócios, dirigentes e ex-dirigentes, o chefe do departamento médico do Flamengo, o doutor José Luiz Junco, foi direto sobre a situação clínica do volante Nico Dela Cruz, né? Vazou essa informação e ele, cara, olha só o que ele falou e classificou inclusive, né, a lesão de Nico Dela Cruz como uma lesão que é crônica e irreparável. É isso mesmo, olha só. Ele falou o seguinte: vou tentar passar a situação do Dela Cruz. Jogador comprado em outra gestão, né? No caso, na gestão de Landim. Sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito. E uma lesão também
no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, olha só o que ele fala, que essa parte aqui agora. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Mano, complicado, né? A situação do De La Cruz, né? É complicado, né? Essa declaração aí, fortíssima do doutor José Luiz Runco, o chefe do departamento médico do Flamengo. Ele basicamente declarando que De La Cruz não tem mais condições de jogar futebol competitivo. Não tem mais condições de jogar? É isso? Cara, vamos apurar aí detalhes sobre a situação. É claro que eu prometo aqui trazer para vocês, mas é complicado essa situação do Nico De La Cruz. Então, o que você acha sobre essa situação? Sinceramente, fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, falar agora sobre a situação de Wesley. A informação que temos é que a negociação do Wesley entre Flamengo e a Roma pode ir ladeira abaixo. O Mengão gostou da proposta que a Roma apresentou, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus, mas só aprova a liberar o lateral após contratar o substituto, o que para o acordo a Roma deve recuar. Atletas como Vinícius Tobias estão aí, né, considerado, pode dizer assim, caro pela diretoria do Flamengo, o nome que vinha sendo avaliado, jogador de 21 anos que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Nesse momento o valor de mercado do jogador é de 5 milhões de euros, tá? Vinícius Tobias, 5 milhões de euros. Eu vou falar sobre a situação, os valores, só que o Flamengo também, agora, informação inclusive, de acordo com o Correio dello Sport, o Flamengo está em negociações com o Zenit da Rússia para contratar Gustavo Mutuan, que jogava no Corinthians. E agora o Flamengo tem interesse. O lateral direito é considerado o melhor lateral do campeonato russo, com números maravilhosos segundo a diretoria. O valor de mercado de Mutuan está avaliado em 3,5 milhões de euros. O valor de Vinícius Tobias, 5 milhões de euros, 1,5 milhão a mais em relação, né, ao Gustavo Mutuan. O que eu quero falar aqui para vocês, cara, se o Flamengo vende o Wesley, vamos esquecer esse negócio de 5 milhões de euros por bônus. Vamos botar o fixo, 25 milhões de euros. O Flamengo tá achando caro investir 5 milhões de euros em contratar um substituto. Então os caras não estão querendo um time competitivo. Concordam comigo? Porque o Flamengo tem que pensar pequeno. O Flamengo, tudo bem, o Flamengo tem que vender, o Flamengo tem que ter lucro, o Flamengo tem que investir bem também. Não é chegar e comprar qualquer um no mercado. O Vinícius Tobias, Henrique, seria uma boa para o Flamengo? Cara, eu ainda acho, eu sinceramente, com todo respeito ao jogador, ainda acho muito abaixo do nível do Flamengo. Muito abaixo. O Gustavo Mutuan, mesmo você um valor menor, um preço acessível em relação ao Tobias, o Flamengo com certeza vai encontrar mais dificuldade nas negociações com o Zenit do que com o Shakhtar da Ucrânia. Essa é a minha opinião. Então é aquela coisa, o Flamengo não tem que pensar, vende o Wesley por 25 milhões de euros e ainda tem uns bônus lá, não quer investir, é caro investir 5 milhões de euros em um lateral para repor a posição de Wesley. É um absurdo isso, cara. Um absurdo, na minha opinião, é um absurdo, tá? O Flamengo considera o lateral direito Vinícius Tobias muito caro para a diretoria do Flamengo. Atualmente ele joga no Shakhtar Donetsk. Nesse caso, a contratação do jogador de 21 anos é vista como complexa e improvável pelo rubro-negro. Cara, inacreditável, né? Agora, segundo o Correio dello Sport, o Flamengo está em negociação com o Gustavo Mutuan. Então vamos, nada certo, nada acertado, tá? O Wesley continua, inclusive, como deixei aqui para vocês a lista de jogadores relacionados. O Wesley está relacionado para o jogo de amanhã diante do Red Bull Bragantino. É jogo importante, que o Flamengo precisa muito dessa vitória. Não vai ser fácil, tá? Mas dá pra gente conseguir essa vitória sim. Mas vamos ver o que deve acontecer em relação, né, à venda de Wesley. Que o Flamengo só vai contratar se realmente
vender o Wesley se realmente conseguir contratar um outro. Então vamos ver o que deve acontecer nessa situação. Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre Jorge Carrascal. Eu sei que é chato, muita gente esquece o Carrascal, esquece, mas o Flamengo mantém sim um acerto com o Carrascal, tá, gente? Então tenho que passar a informação para vocês. A chegada de Saúl Ñíguez, que hoje chega no Flamengo, Saúl Ñíguez, hoje por volta ali da noite já, de acordo com as informações que apuramos, mesmo com a chegada do jogador, que desembarca hoje nessa terça-feira, não muda os planos do Flamengo em relação a Jorge Carrascal. O rubro-negro mantém acordo com o meia do Dinamo de Moscou da Rússia e espera contar com um jogador nos próximos dias. Então o Flamengo está confiante na contratação de Carrascal. Lembrando que a chegada de Saúl no Mengão, como eu já expliquei aqui para vocês, não é uma chegada para chegar e impedir a chegada de Carrascal, porque o Saúl chega para jogar como volante, joga para jogar no lugar do Gerson e não no lugar de Arrascaeta. E o Carrascal é uma contratação que o Flamengo está fechando para poder revezar a posição com Georgian de Arrascaeta. Então vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo. Primeiro, o reforço está chegando aí, Saúl já está pintando no Mengão Queridão, nessa janela, né? Fechando ali o meio de campo ali com o Jorginho, com o Eric Pulgar quando se recuperar, com a Arrascaeta ali e possivelmente com o Carrascal. Então vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo, beleza? O que você acha sobre a situação do Flamengo, sinceramente, no mercado da bola? Vender jogador por um bom preço e comprar, né, saco furado aí, é complicado, porque o que dá a entender é isso. 5 milhões de euros é caro investir, mesmo assim que não é um jogador nossa, mas poderia investir até melhor em um jogador realmente melhor aí no mercado. Então vamos ver aí que o Flamengo deve fazer sobre essa situação, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.